Olá, boa noite. Cá estou eu de novo para mais uma live, para mais uma aula ao vivo. Aula, porque o que eu trago aqui são aulas, não são apenas lives, simplesmente uma live. Às 19h49, porque sim, hoje o trânsito está terrível. Acabei de chegar, uma correria só. Mas, como eu sempre digo, entre 19h30 e 20 horas eu vou entrar aqui entregando conhecimentos embasados na ciência, boa noite, e ferramentas práticas, adaptáveis e de eficácia comprovada para que você que está aí do outro lado utilize no seu dia a dia para combater toda e qualquer doença crônica que esteja te causando sofrimento. Caso você não me conheça, está aqui pela primeira vez, ou está vendo esta aula que vai ficar disponível aqui no Instagram e também no YouTube posteriormente, meu nome é Maria Nilde e o assunto aqui neste perfil e também no meu canal no YouTube, que tem o mesmo nome, Maria Nilde Anchieta, é saúde. O assunto aqui é saúde, mais especificamente combate e prevenção das doenças crônicas não transmissíveis. E o assunto de hoje é emagrecimento. Já falei muito disso, nunca esgota, nunca vou conseguir completar. As dúvidas surgem o tempo todo. As pessoas têm dificuldades, muitas dificuldades para emagrecer. Quase todas as pessoas que eu conheço que têm questões com excesso de peso têm uma dificuldade enorme para emagrecer. Na semana passada eu comentei aqui de uma moça de 28 anos que disse, estava falando de treino e tal, já vem falando disso comigo há algum tempo, e eu disse, qual é o seu objetivo mesmo? E ela, saúde. Mas com uma cara desanimada e tal, enfim, né? Já contei a história, tá aí numa live. Contei um pedacinho, né? Para entender o quão isso é complexo. E todos os dias, praticamente, não me lembro de um dia que eu não tenho. Às vezes acontece, o dia que eu não saio de casa, o dia que eu estou de folga, de eu não ter contato com alguma pessoa, mais de uma, na maioria das vezes, com questões de excesso de peso e desconforto com essa questão. Porque a questão maior não é se a pessoa está com excesso de peso, obeso, ou seja o que for. Tudo bem, obesidade é doença, gordura é tecido inflamatório, é. Mas se a pessoa não tiver nenhuma questão, nenhum sofrimento quanto a isso, se ela estiver vivendo bem, feliz, satisfeita com a sua vida, tá tudo bem. Mas a verdade é que a maioria, pelo menos as pessoas que eu conheço, não estão. Não estão. Desde crianças até pessoas de qualquer idade. Não estão. Não estão felizes, não estão confortáveis, não estão satisfeitas ou satisfeitos. E tem muita dificuldade em compreender, porque tentam emagrecer do jeito errado, sem ter a informação adequada, a melhor informação, conhecimento, a melhor ajuda, sem buscar ajuda, tentando do jeito que ouviu falar, ou então pegando informações, soltas em todos os lugares, porque tem informação demais, né? Tem muita informação, aliás, sobre tudo. Só que sobre emagrecimento tem mais ainda, nossa senhora, todo mundo é especialista nisso. E aí as pessoas vão pegando essas informações soltas, tentando implementar, tentando colocar em prática e não obtêm resultado. E depois se frustram e desistem. Essa é a maior questão. E hoje eu não vou me alongar muito, esta live não vai ser tão longa porque eu comecei tarde e tenho uma agenda para cumprir. Então com certeza eu vou cumprir. Mas eu posso reduzir a duração. Inclusive essa live tem durado mais do que o prometido, porque era para durar 30 minutos, e geralmente eu estou chegando a 40, 50 minutos, passando de 40. Então, o que eu quero trazer hoje sobre emagrecimento
é uma questão bem específica. É que algumas pessoas adotam a prática de exercícios físicos, seja seguindo um programa de exercício, na maioria das vezes elas seguem um programa de exercício ou de treinamento, frequentam uma academia, um estúdio ou contratam um personal. Eu estou falando deste grupo de pessoas especificamente, hoje. Porque aquela que começa uma caminhada, alguma coisa sozinha, muitas vezes a pessoa também quer emagrecer. Mas na maioria dos casos é mais por saúde ou para dar início a alguma prática. Querem emagrecer? Também querem. Geralmente querem. Poucas pessoas, até existe, não vou dizer que não existe, existe sim. Estão com o corpo que desejam, ideal para elas, e começam uma atividade. Quando chegamos nesse nível, é porque já estamos praticando há muito tempo. É o meu caso, por exemplo. Mas, enfim, aquela pessoa que foi para uma academia, para um estúdio, contratou, comprou um programa, um período de treinamento, contratou um personal. Então, ela quer emagrecer, não importa o nível de excesso de peso, de gordura que ela esteja. E ela acredita que vai conseguir apenas com aquela estratégia. Apenas adotando a prática de exercícios físicos. Às vezes 2, 3 vezes por semana, raramente mais do que isso, principalmente quem contrata personal. É raro uma pessoa contratar um personal trainer ou uma personal trainer e treinar 5 vezes por semana, por exemplo. Eu tive uma única aluna, quando eu era personal trainer, que treinava 5 vezes por semana comigo, acompanhando-a, com a minha orientação, com a minha supervisão, com a minha prescrição, comigo estando ali junto dela. Uma só. As demais todas as demais pessoas, na sua grande maioria eram 2 vezes. E umas poucas 3 vezes. Sinceramente. Isso, como eu costumava dizer para aquelas alunas e alunos, menos de 5 vezes, especialmente para quem tem um objetivo grande, não é suficiente. É melhor que nada. Sim, sempre um é melhor que nenhum. 2 é melhor que 1 e assim por diante. Mas a parte é que tem muito assunto sobre emagrecimento e se eu me desviar eu vou continuar naquele e não é o que eu quero trazer hoje. O que eu quero trazer hoje é o que acontece com essas pessoas que causam frustração e elas desistir dos seus projetos de emagrecimento. É porque a estratégia da prática regular, mesmo que seja regular, vamos supor aqui que a pessoa está treinando 1 hora, 1 hora e meia por dia, 5 vezes por semana, que é uma ótima estratégia de treino. E o objetivo dela é emagrecer. Vai acontecer? Sim e não. Eu estou sempre dando essa resposta, né? Sim e não. Sim, no primeiro momento, sim. Se essa pessoa é sedentária, se ela não está habituada e ela não fizer mais nada, apenas a prática regular de exercício com acompanhamento profissional, com ajuda profissional, 5 vezes por semana, por 1 hora, de 1 hora a 1 hora e meia. Ela vai obter resultado sim. No primeiro momento, entre 3 e 6 meses, ela vai obter um resultado considerável. Independe de qual seja o volume de gordura, seja nível de obesidade ou só excesso de peso, em qualquer nível. Ela vai conseguir resultado. Só que, aproximadamente nesse período aí de até 6 meses, ela começa, quando completa os 6 meses, na verdade, ela já começa, o corpo daquela pessoa já começa a entrar num momento ou numa situação que nós chamamos de platô. O que é platô, Maria Nilde? Platô nada mais é do que a estabilização do metabolismo da pessoa. Eu vou desenhar aqui, tá? Essa pessoa, fictícia a história, né? Supondo que ela estivesse sedentária de longo prazo. E aí, de repente, ela começa a fazer exercícios regularmente, os exercícios adequados para a sua situação, para o seu momento, de aproximadamente 1 hora a 1 hora e meia, entre 1 hora e 1 hora e meia, 5 vezes por semana. Significa aí que essa pessoa estará treinando de 5 horas a 7 horas e meia por semana. É um bom tempo. Eu sempre faço essa conta para as minhas alunas e alunos.
Uma semana tem, se eu não me engano, 168 horas. A pessoa que treina 2 horas por semana quer emagrecer. Não é que ela não vai ter nenhum resultado algum, ela vai, mas querer emagrecer treinando 2 horas por semana e sobrando 166 para ela fazer todo o resto, e ela não adota nenhuma outra estratégia, é pouco provável que vai emagrecer. Mas essa de 5 vezes consegue, pelo menos nos primeiros de 3 a 6 meses. A partir dos 6 meses, é comum chegar no que nós chamamos de platô. O que é platô? Estabilização do metabolismo. O corpo daquela pessoa estava numa situação de sedentarismo de longo prazo, e aí, de repente, ela começa a se movimentar, a ter um gasto energético maior. Começa também a mudar sua biologia em certo nível. O volume de músculo pode mudar. E por que mudar? Porque está estimulando, uma vez que estimula um grupo celular, vamos dizer, vou chamar assim, né? Células musculares são estimuladas, elas tendem a melhorar, a se tornar melhores. É como a pessoa que entra num desconforto. Vou dar o meu exemplo. Eu não tenho conhecimento sobre um determinado assunto. E eu estou precisando daquilo. Me causa desconforto não ter acesso àquele conhecimento. Eu vou ter que aprender, eu vou ter que estudar. Foi quando eu comecei a trabalhar aqui no digital, eu sabia zero sobre isso. Eu tive que estudar muito para dar os primeiros passos. Estudo quase todos os dias até hoje, para seguir aprendendo. Contudo, no início foi muito sofrido, porque eu não sabia zero, nada. Nem sequer abrir uma live no Instagram. Nossa, eu precisei de ajuda para isso, de estudo para todo esse passo a passo. Então, do mesmo modo é as células. Tá lá, tranquilona, vivendo a vidinha dela, do jeito que está acostumada, anos e anos, tá tranquilona. A célula não tem esse tempo de vida, mas ok. Uma vai carregando a memória da outra. E aí, do nada, tudo começa a mudar ali, biologicamente. A pessoa começa a fazer exercício, se fadigar, produzir mais suor, produzir mais endorfina, ocitocina, serotonina, dopamina e outras inas. Eu sempre gosto de falar porque tem outras. Eu não cito todas porque essas são as mais famosas, são chamadas de as mais famosas e são chamadas de hormônios da felicidade. Mas tem norepinefrina, noradrenalina, tem vários outros neurotransmissores que são produzidos. Mas uma vez que começa a aumentar a produção ou acionar, porque tem pessoas que quase que não estão produzindo nada disso, vai mudando muita coisa biologicamente. E também não só começa a acionar ou elevar a produção desses chamados de hormônios da felicidade, como também a equilibrar ou reduzir em algum nível, de acordo com o nível de intensidade dos exercícios, enfim, uma série de detalhes, mas eu estou aqui desenhando para ficar mais fácil para a pessoa compreender. Ocorre também a redução da produção de cortisol e adrenalina, que são outros neurotransmissores que, quando em grande quantidade e persistentemente disponível em nossa biologia, em nosso corpo, cria uma condição inflamatória, uma condição ideal para desenvolver doenças. A palavra ideal não deveria entrar aí. Eu gosto de dizer, porque assim, ideal para a doença, não para você, não para a saúde. Cria a condição perfeita para a doença surgir e se manter. Então, esta prática vai começar a equilibrar, a reduzir a produção de cortisol e adrenalina, a aumentar a produção de endorfina, serotonina, dopamina e ocitocina. Acontece que, a partir dos 6 meses, todo o seu corpo, toda a sua biologia da pessoa se acostumou com aquilo, porque ela está cumprindo um programa de exercício muito similar ou igual e não está fazendo nenhuma outra, não está adotando, vamos melhorar essa fala, Maria Nilde, vamos. Não está adotando nenhuma outra estratégia. É só o exercício físico. E eu conheço muitas pessoas, muitas mesmo,
que continuam somente na prática de exercícios físicos por muito tempo. E continuam frustradas, e trocam de método, e trocam de profissional que ajuda, e fazem de tudo nesse sentido, tudo que elas conhecem, no sentido de trocar de método, tentar aumentar o tempo ou a intensidade, ou trocar de profissional, trocar de academia. Essa academia não é boa, aquele profissional não é bom, esse método não presta, aquele deve ser melhor. E essa pessoa segue num sofrimento, numa busca incessante por solucionar o excesso de peso somente com a prática de exercícios físicos. E olha, mesmo aquela pessoa que faz 5 vezes por semana, que são poucas, bem poucas mesmo, não vão obter resultado. E é doloroso dizer isso, não, é simples. Antigamente eu enquanto profissional de educação física, achava, não é possível. É possível sim. Porque já há muito tempo disse por aí, inclusive popularmente, que o exercício físico não é a melhor ferramenta no combate ao excesso de peso. E eu, mesmo sendo aí, né, de formação, aliás, eu até trabalho ainda, uma profissional de educação física, eu tenho que admitir que não é mesmo. Contudo, isso não diminui em nada o valor da prática regular de exercício físico. Porque, como eu acabei de dizer aqui, ele tem outras funções muito mais valiosas para a saúde. E hoje, a ideia de fazer esta aula, esta live com este assunto foi exatamente para ilustrar o quão é importante para você que está aqui e que está buscando combater doenças crônicas não transmissíveis ou promover a tua saúde, a prática regular e frequente e intensa de exercícios físicos. Sem isto não dá para ter saúde. Eu já disse isso várias vezes, mas volto a repetir. O que acontece é que o exercício físico tem inúmeros benefícios. Eu costumo dizer, e gosto de novo de repetir isso, não dá para medir os benefícios físicos nossa, que confusão! Os benefícios do exercício físico. Benefícios e físico. Fiquei confusa ali. Perdão. Por quê? Porque acontece diferente para cada pessoa, a percepção de cada uma é diferente, a necessidade, o que está buscando, a maneira de entender, de sentir, de perceber é diferente. Então, eu digo, não tem como mensurar, não tem como listar. De repente tem uma pessoa que melhora o sono, tem outra que melhora o discernimento, tem outra que melhora as questões de ansiedade, de depressão. Depressão, então, é um dos melhores remédios. O melhor remédio indicado pela ciência contra a depressão é a prática regular e frequente de exercício físico. Tem gente que melhora a capacidade de raciocínio. Todo mundo melhora, mas tem gente que percebe primeiro. Porque tudo isso que eu estou citando aqui melhora em todas as pessoas que praticam. Contudo, uma percebe uma coisa e outra percebe outra e assim por diante. Como eu disse, eu vou repetir de novo aqui, olhando para você. Quando qualquer pessoa, como eu, por exemplo, pratica exercícios físicos regularmente, ela está criando no seu corpo a condição de manter equilibrada a produção desses quatro chamados de hormônios da felicidade, a endorfina, a dopamina, a serotonina e a ocitocina, além de outros diversos neurotransmissores, como também ela está reduzindo a produção excessiva de cortisol, adrenalina e outros componentes que são, quando em excesso, nocivos à saúde, neurotransmissores e ou hormônios, se você preferir. Quando tudo isso entra em equilíbrio, a saúde da pessoa melhora como um todo. E esses itens que eu citei aí, que são só alguns, é porque cada pessoa vai sentir primeiro aquilo que estava lhe incomodando mais. Então, se a pessoa tem insônia e de repente ela começa a dormir melhor ou a deixar de usar remédios para dormir, para ela foi, nossa, maravilhoso, melhorou meu sono. Se a pessoa tem uma ansiedade exacerbada,
E aí ela tende a começar a reduzir a ansiedade, porque é tudo sobre qual a predominância de neurotransmissores que estão circulando naquela biologia. E se é cortisol e adrenalina, o estresse, a ansiedade, uma série de coisas, vai lá para o topo. A pessoa vai, nossa, não estou mais ansiosa, não estou mais ansioso, ou diminuiu muito. Se é depressão, a mesma coisa. Se a questão é dificuldade de raciocínio, de se lembrar das coisas, de estudar, de aprender aquilo que estuda, a pessoa vai perceber a melhora naquilo, porque o que ela está buscando é o que ela está praticando. É onde ela está testando. Contudo, muitas outras coisas vão melhorar nesta pessoa. Além de tudo isso, todas as estruturas físicas, todas as estruturas biológicas, incluindo o cérebro, se tornarão melhores. Porque o que acontece com as nossas células é exatamente a mesma coisa que acontece conosco. Que eu acabei de dizer que durante a pandemia, quando eu ainda era totalmente alheia a esse universo digital, eu tinha uns perfis aí só para ter mesmo, porque as minhas filhas é que faziam. E aí tive a oportunidade de me inteirar mais de tudo isso, estudar. Eu não sabia nada sobre Instagram, YouTube, o que quer que fosse, tudo relativo a plataformas digitais. E aí eu tive que estudar. Eu me tornei só um pouquinho. Eu aprendi um pouquinho sobre tudo isso, para poder estar aqui criando conteúdos todos os dias, entregando muito conhecimento, muitas ferramentas maravilhosas de combate às doenças crônicas e conhecimentos cientificamente comprovados. Mas antes, até início de 2020, eu não sabia absolutamente nada sobre isso. Não sobre saúde, mas sobre plataformas digitais, sobre Instagram, YouTube, LinkedIn, tudo isso. E os outros foram surgindo depois, enfim. Eu não sabia nada, eu era zero. Assim são as nossas células. Não conhecem tal coisa, a sua biologia não tem tal conhecimento. Não foi criada para aquela função. É preciso um tempo de aprendizado e persistência. E as pessoas se frustram por quê? Porque se o objetivo realmente for emagrecer, elas não vão conseguir o resultado que almejam, principalmente se o peso, se o volume que elas precisam ou desejam emagrecer for elevado. Às vezes é coisa pouca, sei lá, até 5 quilos, se a pessoa se engajar bastante na prática, for aquela pessoa que treina pelo menos 5 vezes por semana, ela vai conseguir. Ainda assim, mesmo para essa pessoa, não costuma ser sustentável por longo prazo, se ela continuar fazendo todo o resto como antes. É preciso mais de uma estratégia. E uma das estratégias mais eficazes no emagrecimento é educação alimentar, ou reeducação, se você preferir. E por que eu digo educação? Porque a depender do que a pessoa consome diariamente, do tipo de alimento, ela não foi educada nutricionalmente. Ela só adotou ali os hábitos que aprendeu com a sua família, sem nenhuma informação. Então, a palavra reeducação, eu diria que não cabe para todo mundo. Reeducação seria se a pessoa tivesse um nível de educação nutricional, de conhecimento, mas aquele nível não fosse suficiente para o objetivo dela. Quando, na verdade, as pessoas não sabem nada. Elas só estão repetindo os hábitos das suas famílias, ou das suas comunidades, enfim, do meio em que vivem. Elas não estudaram, não aprenderam, não se inteiraram, não se interessaram para conhecer mais sobre aquilo. As pessoas não, muitas, a maioria das pessoas não conhece nada sobre alimentos, nada sobre nutrição, nada. Nada mesmo, inclusive as que já estão bastante doentes. Esta é uma das ferramentas mais eficazes para combater o excesso de peso e a obesidade. E outras doenças crônicas não transmissíveis também. Mas hoje eu estou falando de emagrecimento. E o exercício físico é um coadjuvante. É mais para a promoção da saúde, de um modo geral, inclusive mental e emocional.
o que vai favorecer o seu raciocínio, o seu poder de escolha, a sua percepção das coisas, a sua capacidade de compreender melhor, de aprender mais. E ao aumentar a tua capacidade de aprender mais, você pode melhorar toda a tua gama de ferramentas e de estratégias, aumentar e melhorar. Porque tudo é sobre aprendizado. Enquanto que usar como estratégia para emagrecimento apenas a prática de exercício físico só vai te trazer satisfação até no máximo, e para a maioria das pessoas, eu não posso afirmar que é para todas, aproximadamente no máximo 6 meses. Depois disso entra numa estabilização, que é o platô, e depois tende a voltar tudo ao que era antes. Por quê? O seu corpo entrou num momento de estabilidade. E são os estímulos que fazem com que as coisas mudem na nossa biologia. Estímulos de toda a natureza, para qualquer mudança que a gente deseje. Contudo, como eu expliquei aqui, o exercício físico continua sendo imprescindível para quem quer ter saúde e também ajuda, principalmente de outras formas, no combate ao excesso de peso. E eu vou dar um exemplo para você que está me acompanhando aqui e que me acompanha sempre. Hoje foi o dia que eu corri de novo. Geralmente a terça e quinta, são raras as terças e quintas que eu não faço. E hoje eu fiz com muita satisfação, prazer e alegria, porque eu já estava 4 dias sem treinar. Isso para mim é muito chato. Não treinei sexta, porque, enfim, tinha outros compromissos. Nem no sábado, nem no domingo e nem na segunda. Segunda é dia que eu treino normalmente, mas ontem eu tinha uma questão muito urgente para resolver, depois cheguei do trabalho e fui resolver, já que era urgente, não deu para treinar. Então hoje eu estava sedenta para treinar e fui lá, cumpri os meus 13 quilômetros logo cedo e postei aqui nos stories do Instagram e também do Facebook. E como você pode ver lá, tá lá um print da tela do aplicativo, o gasto calórico aproximado que o aplicativo costuma registrar, eu tenho que deixar claro aqui que não é preciso, mas é aproximadamente 840, 850 calorias. 13 quilômetros de corrida. É verdade que não é tão intenso, porque eu não corro tão rápido, a minha média é aproximadamente 7 minutos por quilômetro. Foi um pouquinho menos hoje, mas entre aproximadamente 7 minutos por quilômetro. Mas a verdade é que 800 calorias, 800 e pouco, que seja 900 calorias, é menos que isso, tá? 840 ou 850 por aí. Tá lá que eu não lembro o valor exato agora. Mas tá aí, é só ver nos meus stories no Instagram. É muito fácil de repor. É muito fácil. Qualquer prato, por mais saudável que seja, é comum que ultrapasse esse valor calórico. E emagrecer é sim sobre gasto de energia. É sim sobre matar as células gordurosas de fome, usá-las para produzir energia para o treino. Mas para usá-las precisa acontecer vários processos metabólicos complexos de ser explicado aqui. É por isso que eu explico de uma outra maneira. Eu explico dizendo que você precisa incluir alimentos mais ricos em nutrientes para quando tiver melhorado o teu discernimento, a tua energia mental, física e emocional, você poder fazer escolhas melhores, você conseguir raciocinar, olhar para a tua ingesta e falar, ei, nossa, preciso de tudo isso mesmo? Por que eu estou comendo tanto de tal alimento? Esse alimento é nutritivo, ele me ajuda ou ele me atrapalha? Nossa, mas eu gosto desse, não consigo tirar. Mas será que eu posso reduzir? De repente, 30% a menos vai me favorecer. É sobre isso. Só que sofrendo com uma dificuldade de raciocínio, de pensamento, estressado, frustrado, deprimido, com uma mentalidade de falta de crença em si mesmo, você não consegue nada disso. Então, sim. Primeiro, antes de tirar tudo, inclua aquilo que vai te favorecer. Então, logo você melhora a sua saúde, energia física, mental e emocional, você vai começar, com a ajuda certa, é claro, implementar outras estratégias que vão favorecer
o combate ao excesso de peso e ou à obesidade ou qualquer outra doença crônica, porque também na maioria delas envolve alimentação, envolve prática de exercícios físicos. Aliás, eu vou de novo repetir, para toda pessoa que deseja ter saúde, é imprescindível a prática frequente, regular e intensa, de acordo com a condição de cada um, de cada uma, de exercícios físicos. E não precisa contratar profissional, ir a academias, pagar academias, estúdios e afins, não precisa nada disso. Pode ser sozinha? Pode ser sozinho? Pode sim. Porque caminhar, correr, pedalar, dançar, ou qualquer outro que você, ou outra modalidade, ou outro método que você conheça e goste, faz o mesmo efeito. Vai dar resultado do mesmo jeito. E quando eu digo, se você tiver a ideia, nossa, Maria Nilde, se você tiver a ajuda certa, se você acessar a ajuda certa, tudo isso vai se tornar mais simples. Porque na Ânima Mentoria, nós levamos em consideração a individualidade biológica. O que é isso? As questões biológicas da pessoa, os exames da pessoa, as preferências da pessoa, a idade, o gênero, quais são os hábitos que esta pessoa tem praticado e há quanto tempo. O que é mais favorável para ela e o que é muito difícil, para a gente poder escolher os conhecimentos e as ferramentas que sejam mais fáceis para esta pessoa implementar em sua vida, ao invés de simplesmente entregar a mesma ferramenta ou a mesma lista de ferramentas ou de conhecimento para todas as pessoas e dizer, faz isso. Porque já sabemos que não funciona. Cada indivíduo, é por isso que chama indivíduo, individualidade, é único, é única. Escolhas, preferências, biologia, metabolismo, doenças, né? Níveis, mesmo que seja a mesma doença, níveis de doença. Ou seja, tem uma pessoa que está numa obesidade mórbida, a outra pessoa está só em obesidade nível 3, a outra 2, a outra 1, a outra está só com excesso de peso. E tudo isso trata-se de excesso de gordura, mas cada uma está num nível diferente. Tem uma mentalidade diferente, uma história de vida diferente, hábitos diferentes, conhecimentos diferentes, conhecimentos sobre alimentos, sobre práticas de exercício físico, acervo motor, desculpa a palavra técnica aqui, acervo motor, são informações de movimento armazenadas numa porção do cérebro. Muitas pessoas têm esta função cerebral muito precária. A pessoa não tem hábito, nunca teve, às vezes na vida, tem pessoas que nunca tiveram, prática diversas de movimento. Então elas não desenvolveram esse acervo motor. Para essas pessoas, existe um tipo de exercício específico, de movimento que elas vão conseguir fazer para poder obter resultados. Então, individualidade não só biológica, mas individualidade social, de saúde, biológica, de preferências, de aceitação, eu diria até. Que preferir uma coisa, aceitar, tem coisa que é inaceitável para as pessoas e está tudo bem. Só porque certas coisas são inaceitáveis, a pessoa não tem direito de chegar ao corpo que deseja, de emagrecer, de viver no corpo com o qual ela sonha? É claro que tem. Todo mundo tem esse direito. Contudo, para que isso seja possível, para que isso seja também simples, para que isso seja alcance garantido, que a pessoa tenha garantia de atingir esse desejo, esse objetivo, é preciso ter acesso à ajuda certa. A pessoa que vai poder te conduzir por um processo de emagrecimento seguro, sem aumentar o teu sofrimento e de maneira saudável e simples, com a garantia de resultado. É o que eu faço na Ânima Mentoria, que é o meu projeto de
combate e prevenção das doenças crônicas não transmissíveis e também de promoção da saúde, com duração de 4 meses. Durante 4 meses eu acompanho um grupo de pessoas, temos encontros semanais ao vivo, onde cada pessoa traz as suas questões, as suas dificuldades, os seus exames, tudo o que esteja acontecendo, seus objetivos. E nós vamos entregando respostas através de conhecimentos com base na ciência e de ferramentas práticas, eficazes e adaptáveis. Então, cada pessoa vai receber um conhecimento que mais combina com a sua individualidade, que mais combina com aquilo que ela tem acesso, que mais combina com aquilo que ela tem facilidade. Além disso, vai ter acesso ao meu WhatsApp para fazer perguntas diariamente. As respostas ocorrem em no máximo 24 horas, todas as perguntas são respondidas. Nesses encontros semanais, duram de aproximadamente 1h30, podendo ser um pouco mais. E ao final desses 4 meses, todas as pessoas já saem capacitadas para criar em sua biologia, em seu corpo, a condição ideal para a saúde se desenvolver, permanecer e crescer. E com certeza a doença crônica já estará, se não totalmente fora do corpo da pessoa, mas a caminho de. Isso é garantido. Acontece com todas as pessoas que passam pela Anima Mentoria. E como que eu faço, Maria Lívia, para entrar para a Anima Mentoria? Simples. Clica no link da minha bio aqui no Instagram, em seguida no botão Anima Mentoria, ou se estiver no YouTube ou em qualquer outra plataforma, clica no link na descrição desse vídeo e você vai responder uma breve aplicação. Um questionário com algumas perguntas, poucas perguntas bem simples sobre você. Nós vamos receber as suas respostas, vamos entrar em contato com você para uma conversa breve. Se entendemos que você é uma pessoa implementadora, vamos te dizer, ok, pode vir para a Anima Mentoria e te mandaremos o link de compra. A Anima Mentoria é um produto vendido, o valor é insignificante perto do resultado que pode proporcionar na tua vida. Os resultados são extraordinários. E o valor da Anima Mentoria é de apenas R$ 4.997 para você ter o meu acompanhamento por 4 meses, encontros semanais ao vivo e ainda um grupo de WhatsApp, onde eu estarei também, e você faz todas as perguntas, tira todas as tuas dúvidas, compartilha também os teus resultados com a galera, com a comunidade ali presente. E todas as tuas perguntas são respondidas em no máximo 24 horas. Já se você está em outra plataforma, no YouTube ou em qualquer outra, você vai clicar no link na descrição deste vídeo. E o restante é igual, com a única diferença. Nós vamos receber as tuas respostas, entrar em contato com você. E se entendermos que você é uma pessoa procrastinadora, você é uma pessoa, não é várias, que você tende a não implementar, a não colocar em prática os conhecimentos e ferramentas que recebe, nós vamos te aconselhar a não entrar, a não comprar a Anima Mentoria agora. Nossa, não comprar? Você não quer vender, Maria Lívia? Quero, mas eu quero que toda pessoa tenha resultado. E se a pessoa é procrastinadora, se ela tende a não implementar, a não colocar em prática, a tendência também é que ela não vai obter resultados. Até hoje, nunca ninguém passou pela Anima Mentoria para não obter resultados muito acima dos esperados. Por que temos este cuidado? Se acreditamos que a pessoa não está preparada, que ela tende a não usar bem os conhecimentos embasados na ciência e as ferramentas que vai receber, nós vamos aconselhar ela a esperar um pouco mais, a continuar me acompanhando aqui no gratuito, a implementar os conhecimentos e ferramentas que recebe aqui gratuitamente e depois, quando se sentir mais preparada, mais preparado, aplicar novamente. Isso é para evitar que a pessoa invista seu tempo e dinheiro e não tenha resultado. E para evitar também que nós nos frustremos por observar que alunas nossas ou alunos nossos não tiveram o resultado desejado. É uma maneira de garantir que todas as pessoas que entrem para a mentoria saiam surpreendidas, saiam com resultados muito acima do que imaginaram, do que desejaram. E olha que isso não é comum, mas aqui acontece. E eu vou encerrando esta aula por aqui,
te convidando a voltar na quinta-feira, entre 19h30 e 20 horas, porque eu estarei aqui de novo te entregando mais conhecimentos com base na ciência e ferramentas práticas, adaptáveis e de eficácia comprovada, para que você que está aí do outro lado, utilize na tua vida, no teu dia a dia. Toda essa entrega é gratuita para você combater esta ou essas diversas doenças crônicas que estejam te fazendo sofrer. Um beijo grande e até quinta.